Bom, aqui eu tenho uma placa de MDF redonda, que é um Soplast, então você pode trabalhar com a tinta PVA para artesanato, ou a tinta acrílica para artesanato, até mesmo a tinta acrílica para tela, também vai servir para trabalhar sobre o MDF. E você pode lixar, se tiver já outra pintura, lixa e depois repinta novamente. Então eu coloquei o verde escuro, o amarelo ao centro e agora um pouco de branco. Porque aqui já estava verde ao redor, então aproveitei a mesma tonalidade para poder trabalhar de fundo a paisagem. Mas você pode utilizar a cor que você desejar para trabalhar o fundo da pintura. Aqui com o pincel mais fino, eu começo a trabalhar os troncos das árvores. Trabalhando verde claro, um pouquinho de preto, depois eu vou colocar um pouquinho de azul claro. E então você pode utilizar, por exemplo, 2 ou 3 cores diferentes e depois colocar o branco por último, que aí ele vai dar um efeito mais interessante no resultado final. Nesse trabalho, nesse caso, que vai parecer uma pintura natalina com neve, então vai trabalhando as cores que você desejar e por último o branco. Aqui usando o preto, pode ser também um sépia, um marronzinho escuro, né? Que aí vai dar um efeito bom também, para destacar nesse fundo que está escuro também. E aqui eu subo essa árvore maior para poder causar perspectiva, dar profundidade. Então, como aqui no plano de frente, eu tenho lá o plano de fundo e aqui já vai fazer parte do plano da frente da pintura. E agora colocando verde. Bom, já coloquei o branco, coloquei azul. Agora fazendo outra árvore grande também. Aqui já deixando ela na parte onde vai tampar o plano de fundo. Mesmo que o trabalho que a gente fez lá cubra alguma parte, não tem problema. Isso faz parte da pintura, porque a gente precisa trabalhar primeiro o plano de fundo, depois o plano da frente. Colocando cores mais vibrantes, no caso aqui um rosa, e depois outro tom de rosa, um rosa mais claro, um rosa mais escuro, porque eu tenho fundo que está muito verde, não adianta eu fazer a árvore com a folhagem verde, não vai destacar. E eu já tenho aquele fundo que está amarelo, que está iluminado ao centro. Então a gente tem que entender quais cores que vai valer a pena colocar para a gente ter um destaque na pintura. Subindo a parede, o telhado. Então são pinceladas retas, no caso da parede, do telhado um pouquinho na diagonal, um pouquinho tortinho. E o pincel chato vai ajudar bastante, porque ele é mais firme, mesmo que ele seja de cerdas
macias ou de cerdas duras. Por ser chato, ele vai dar mais precisão para fazer essas casas. Uma vegetação próxima ao telhado, aqui mais um arbusto, uma arvorezinha aqui para poder disfarçar essa diferença do MDF, porque ele não é totalmente liso. E a troca de pincéis constante, é sempre importante você experimentar o efeito que cada pincel dá. Aqui você pode pegar o pincel chato, fazer a janelinha se ela for maior. Aqui, como a janelinha é menor, nesse caso dessa casinha, eu já vou fazendo com o pincel redondo, que ele é mais fino. Então a janelinha vai sair menor, em uma pincelada a gente já consegue definir o formato. Mas se você quiser, pode pegar um pincel mais fino ainda, o número 0, e ao redor colocar um detalhe, como eu estou fazendo agora. Estou colocando o azul. Depois que secar o preto, aí eu posso pintar de amarelo, como se a luz estivesse acesa, e fazer o detalhezinho da janela. O telhado você pode colocar diversas cores, vermelho com preto vai dar um tom amarronzado, pode colocar um pouco de laranja, um pouco de amarelo, vai iluminar. E depois aí, no caso aqui, eu coloco o branco para poder fazer como se fosse um pouco de neve. Então, nesse caso, a pintura vai sempre estar com as pinceladas brancas depois das cores, né? Aí você vai acrescentando mais algumas arvorezinhas, algum arbusto, algum detalhe, alguma mata. E aqui no caso está bem colorido. Vou ainda colocar um pouco de azul escuro, onde tem as partes verdes, que vai dar uma diferença bem interessante. Bom, aqui eu já finalizei. A janelinha está com a cor por dentro escura, mas se você quiser, você pode colocar o amarelo e vai clarear como se tivesse acendido a luz. Aqui agora eu modifiquei a janela, coloquei o amarelo por dentro, como fosse também um sinal de mais, que é uma coisinha, é o detalhezinho da janela. E pronto, uma linha na horizontal, na vertical, e a gente tem agora a luzinha acesa. Gostei muito do resultado, espero ter ajudado a inspirar cada um de vocês. Muito obrigada, Deus abençoe e até o próximo trabalho.